Fala galera, bem-vindos a mais uma temporada do Resenha, dessa vez falando de um tema extremamente relevante que é a sexualidade. Gente, eu tô muito feliz em passar os próximos 3 meses se aprofundando num tema tão atual e tão necessário. Afinal, a sexualidade é um aspecto essencial da nossa existência humana. Deus é o autor da sexualidade. Ele criou a sexualidade com propósitos muito especiais e mesmo com muita gente tentando deturpar isso, a Bíblia ela nos ensina como ter a felicidade nesse ponto. A nossa ideia nessa série é falar sobre a sexualidade em uma perspectiva bíblica. Sim, a Bíblia vai ser a nossa base para poder entender e encontrar respostas para essas questões. Então bora pro estudo, que tem muita coisa massa pra gente aprender. Simbora! Você já ouviu a expressão cosmovisão? Ela se refere à visão de mundo que cada um de nós temos. Ela é o conjunto de valores, crenças e concepções que moldam a nossa vida, as nossas decisões, mesmo que de maneira inconsciente. Cosmovisão é como o óculos através do qual a gente enxerga o mundo. Se eu uso um óculos assim, eu enxergo o mundo de uma maneira. Agora, se eu coloco, por exemplo, um óculos escuro, se liga aqui nesse aviador, eu enxergo tudo à minha volta de outra maneira. Cosmovisão é mais ou menos isso. É como o óculos que a gente coloca na frente da nossa visão que nos ajuda e nos influencia na maneira com a qual a gente vê o mundo e toma as nossas decisões. A mídia, a política, a educação, os relacionamentos, tudo isso influencia de alguma forma a nossa cosmovisão. A gente absorve os valores em tudo que a gente entra em contato e mesmo sem perceber, você usa esses valores como parâmetro para suas escolhas e para suas decisões. Isso se torna até um perigo, porque a gente pode incluir nos nossos óculos vários conceitos criados por homens, várias ideias deturpadas a respeito da vida, dos relacionamentos e da sexualidade. Se os nossos óculos estiverem deturpados, a nossa visão também estará. Experimente usar um óculos escuro como esse que eu estou usando, por exemplo, e claramente sua visão vai ser influenciada e tudo que você olhar vai estar amarelado, ou seja, o óculos que você usa determina a maneira pela qual você enxerga o mundo que está à sua volta. Viu só? Estar atento à nossa cosmovisão é essencial, porque mesmo sem perceber, ela influencia diretamente as suas decisões. A lição, inclusive, chama essa cosmovisão de script. Ela diz que a cosmovisão é como se fosse o script através do qual a gente enxerga o mundo. O único caminho seguro para usarmos como base para o nosso script, para a nossa cosmovisão, é a palavra de Deus. A cosmovisão humana é falha. O nosso único porto seguro é usarmos a cosmovisão bíblica, tendo a palavra de Deus como base, como guia para escolhermos as lentes que usaremos. A Bíblia tem que ser a nossa lente. Ela tem que ser o formador da nossa cosmovisão e da nossa opinião. Ela tem que ser o óculos através do qual a gente enxerga a sociedade. Só assim a gente vai estar seguro quanto a teorias pegajosas que tentam influenciar a nossa visão de mundo. A questão da sexualidade é um dos principais pontos deturpados pelas cosmovisões contemporâneas. Cada vez mais surgem mais teorias e mais pessoas querendo impor teorias humanas sobre a sexualidade. Muitos, inclusive, usam até a Bíblia para legitimar as suas ideias que, na verdade, na maioria delas, não são nada bíblicas. Eles tentam adaptar a Bíblia à sua própria visão da realidade e da sexualidade. Quem age assim trata a Bíblia como uma ferramenta de trabalho e não como um guia de vida. Se ela descreve algo que confirma o que eu penso, não, beleza, eu aceito. Se não, eu recuso. Já começa errado. Gente, esse é o caminho para o engano. A gente tem que sempre se perguntar e perguntar para a Bíblia o que ela diz sobre determinado assunto e nunca irmos a ela para apenas comprovar o que a gente pensa. Isso é perigoso demais. Isso porque a gente pode provar tudo com a Bíblia, inclusive que Deus não existe. Você sabia? Salmo 14 diz, Deus não existe. Lendo só isso, você pode usar esse texto para dizer, gente, Deus não existe e fazer coisas absurdas. Mas olha, se você ler o contexto do verso, você vê que essa é uma afirmação de um tolo, de um louco. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Dá para provar tudo pela Bíblia, usando-a fora de contexto e sem um estudo profundo. Por isso, muito cuidado, inclusive com ideias estranhas que supostamente dizem estar na Bíblia. Pesquise por si mesmo, com humildade, com oração. Cuidado, muito cuidado para não ser enganado. Existem 2 princípios que influenciam a nossa cosmovisão, mesmo sem a gente perceber. É o dualismo e o ateísmo. O dualismo é a ideia de Platão que divide o universo e o corpo humano em 2 compartimentos, o corpo e o espírito. Ou seja, ele considera que nós temos uma dimensão material e uma dimensão das ideias, ou dimensão espiritual. Ele acredita que a parte que está aqui no nosso universo, na Terra, representa o corpo, e o que está no céu, em outra atmosfera, representa o espírito. O corpo físico para ele, ou a matéria, é tudo que a gente toca, os nossos órgãos, os nossos ossos, os nossos músculos. Já para ele, a dimensão espiritual é tudo que é meio
abstrato, pensamentos, as memórias, a personalidade, a identidade. Ou seja, Platão separou a parte carnal e a parte espiritual. Ele inclusive associou todo o mal que existe ao mundo físico, ao corpo, ao mundo da matéria. Ele diz que o que é mal está na matéria. E por outro lado, o que é bom está no corpo e na área espiritual. A sexualidade foi incluída no mundo da matéria, logo para ele, sexualidade é algo ruim, unicamente carnal. Daí, gente, surgiu a doutrina, por exemplo, do celibato, que é você abrir mão do casamento para se aproximar de Deus e ser mais santo. Essa ideia fez com que a gente enxergasse o sexo como algo naturalmente promíscuo e logo, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso abrir mão disso. Muito da vergonha de falarmos sobre sexualidade vem da ideia de que sexo é algo naturalmente ruim, algo sujo. Gente, mas Deus criou o sexo, logo ele é totalmente o contrário, é algo belo, bonito e especial. O grande problema dessa teoria de Platão é que ele desconsidera de que tudo na nossa vida é espiritual. A sexualidade está inclusive incluída nesse tudo. Nós somos seres inteiros, seres completos. Reduzir a sexualidade apenas ao físico é reduzir a criação de Deus. Somos seres inteiros, logo tudo que nos envolve é e deve ser olhado pela lente da espiritualidade. Essa ideia de separar corpo, matéria, alma e espírito é totalmente errada. Somos seres integrais, seres completos e a sexualidade também faz parte dessa integralidade. Ela não é algo ruim, algo apenas da matéria, ela é algo que envolve o nosso corpo como inteiro, inclusive o nosso lado espiritual. Se é que existe essa divisão, que claro que não existe. Uma outra teoria que influencia a nossa cosmovisão sobre sexualidade é o ateísmo. Ele ignora a espiritualidade e diz que tudo é matéria, logo o sexo é apenas algo que serve para promover o prazer ou para ajudar na reprodução humana. Para eles, sexo é apenas uma necessidade fisiológica. Dessa compreensão, por exemplo, surgem ideias como que eu posso fazer sexo antes do casamento com qualquer pessoa, afinal o sexo é só uma função fisiológica, como comer, dormir, algo que eu posso fazer e que não possui dimensões espirituais profundas. Essa ideia, a gente banalizou o sexo, tornando ele algo comum, tirando dele a importância e a profundidade que ele possui. E aí você me pergunta, tá pastor, beleza, mas qual dessas duas teorias é a certa? Gente, ambas estão erradas. O dualismo considera o sexo algo puramente carnal, logo algo pecaminoso. O ateísmo considera o sexo algo humano só para se reproduzir, logo algo que pode ser feito de qualquer jeito com qualquer pessoa. Os dois estão errados. O sexo não é um mal necessário, nem um prazer desenfreado. Ele é um presente de Deus para aprofundar o relacionamento de um casal, aproximando-os e unindo-os mutuamente entre si. Qualquer coisa que fuja desse princípio é perigo na certa. É uma cilada, Bino. Precisamos fugir dessas ideias mundanas que influenciam negativamente a nossa cosmovisão. Lá em João 2, verso 15, por exemplo, diz o seguinte: não amem o mundo nem o que ele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Somos chamados, inclusive, a não nos conformar com a cultura vigente, a criar uma verdadeira contracultura, que é um movimento ousado o suficiente a ponto de rejeitar os padrões que não sejam aprovados pela Bíblia. Romanos, capítulo 12, verso 2, afirma que não devemos nos conformar com a cosmovisão, com os scripts desse mundo. Lá é dito, não se moldem pelo padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Precisamos ser mudados, ser guiados por uma mente nova, para assim vivermos a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Para que isso aconteça, é necessário sacrifício. Romanos 12, verso 1 nos chama a apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, completamente aberto, exposto, vulnerável e não fechado para a atuação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Seja humilde, seja um sacrifício vivo. Abra mão das suas ideias preconcebidas e vá à Palavra de Deus em busca de conselhos para a sua vida prática. Esteja aberto para ouvir e aceitar o que a Bíblia quer dizer. E aqui eu já deixo uma pergunta. Você está aberto para ouvir o que Deus tem a dizer sobre sexualidade? Ou você está assistindo esse vídeo só para ver se o pastor BJ vai falar coisas que você concorda ou que você discorda? Se você não está aqui em humildade, é melhor você fechar esse vídeo e fazer outra coisa. Eu e minha esposa Dani, a gente tem um combinado aqui em casa de parar de discutir quando percebemos que um dos dois não está aberto o suficiente para mudar de posição e assumir que está errado. É baseado numa música top que a gente conhece do cantor Matt Kearney. Vou deixar o link aqui na descrição, depois você olha a tradução dela. Ela diz que brigas são como dois barcos, um jogando bombas no outro e no final os dois afundam. Eu não tô aqui para brigar com você. Eu comecei esse vídeo com oração, estudei muito sobre esse assunto em humildade de inclusive assumir que a minha visão pode não estar certa. Eu quero ao longo desse trimestre
construir uma relação, uma linha de pensamento com você, usando a palavra de Deus como base para descobrirmos juntos o plano de Deus para a sexualidade humana. Se você quer descobrir junto comigo, em sinceridade, seja muito bem-vindo. Vai ser uma jornada que vai impactar profundamente a nossa vida. Mas se você não estiver disposto ou disposta a crescer, a aprender e a rever os seus conceitos, é melhor até você não assistir, porque isso não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para mim, não vai fazer bem para o nosso relacionamento. Se não estivermos humildes o suficiente para repensar os nossos conceitos, vai ser muito difícil a gente prosseguir nesse estudo. Resumindo então, primeiro, cosmovisão é o conjunto de valores e crenças que nos influenciam diretamente. Segundo, sexualidade não é algo ruim como o dualismo platônico prega. Terceiro, sexualidade não é só uma necessidade fisiológica como o ateísmo prega. Quarto, sexualidade é um presente de Deus para a humanidade. Quinto, sexualidade deve ser definida com base na palavra de Deus. Antes de aceitarmos os princípios do mundo social, precisamos pesquisar na Bíblia. Somente ela é a nossa regra de fé e de prática. Por isso, o meu objetivo nesse primeiro estudo é levar você a refletir sobre quais elementos têm formado a sua cosmovisão. Eu quero te convidar a usar unicamente a Bíblia como base da sua visão de mundo. Ellen White comenta que se a juventude for deixada adquirir sem rumo uma educação, achará todas as facilidades que lhe serão apresentadas. De uma variedade de fontes será o conhecimento do mal transmitido à mente e talvez nunca possa ser completamente apagado na vida posterior. Quero te convidar a, junto comigo, colocar agora as sandálias da humildade e deixar Deus nos orientar sobre os planos que Ele tem para uma vida sexual plena e sadia. Você aceita esse convite? Se sim, escreve aqui embaixo, eu aceito, tamo junto, vambora, que eu quero junto com você ao longo desse trimestre viajarmos e aprendermos sobre quais são os planos de Deus para a sexualidade humana. Que Deus abençoe você, vamos juntos. Isso vai se tornar um período. Experimente, por exemplo, colocar o corpo físico para ele é tudo que a gente toca, os nossos órgãos, o corpo, tudo na nossa vida é espiritual. O grande problema, completamente aberto, exposto, ela não é algo ruim, não é algo, não. Muita vergonha.